Então, o que, que vai acontecer com você, meu irmão? O que, que aconteceu? Você criou uma defesa para não acessar esse trauma. A defesa é o traço de caráter rígido. Mulheres rígidas são mulheres que têm dificuldade com a sua sexualidade. Ou elas têm muito desejo sexual com os homens de fora, ou elas só casam com homens que olham para as mulheres de fora. Vini, vamos só finalizando aqui, que aí depois a gente, né, responde as perguntas e tudo mais, tá, queridas? Então, no final da live, nós vamos responder a vocês, ok? Então... Ó, só uma questão, ó. Depois que a criança é traumatizada na fase genital, ela vai criar recursos para se defender. Então, assim, ó, aquela criança, qual é o trauma da criança? Qual é a dor da criança? É o que nós colocamos aqui, ó. Eu coloquei aqui? Cadê? A dor da criança é se sentir excluída na relação. Isso, é isso mesmo. Aqui, ó, é a ferida da traição, ó. Isso. Então, assim, ó, a criança, ela vai se sentir traída. Ela vai se sentir excluída. O que a criança vai fazer para lidar com o sentimento de traição? Para lidar com o sentimento de exclusão? Porque esse é o sentimento da criança. Aquela criança ela se sente excluída, uma vez que a mãe fala que ama, só que tem sexualidade com o pai. Uma vez que o pai fala que ama aquela menina, só que o pai tem a sexualidade com a mãe. A preferência está com a mãe. Não, a preferência está com a mãe. Nesse sentido sexual, né? Nesse sentido sexual também. Então, assim, ó, o que aquela criança vai fazer para lidar com aquela dor? Ela vai criar uma defesa. Uma proteção. Isso mesmo. Ela cria uma proteção. Psíquica, tá, e gente? Aquela proteção vai ser percebida. Filho, agora você vai ter que esperar, meu anjo. Filho, lembra que nós conversamos? Então, assim, ó, aquela criança, gente, vai criar uma proteção que vai ser percebida na vida adulta. E qual é essa proteção, né, amor? A gente vai falar sobre isso agora. Isso. Quais são os recursos ou proteção que a mulher rígida... Gente, rígida é o traço de caráter que gera aqui, não é rígida de ser dura, uma mulher difícil Quais de lidar, recursos que a mulher rígida vai utilizar para se defender? Porque lembra que o traço de caráter, gente, são recursos que nós usamos para nos defender. Na infância. Isso, muito bem. Mas quando vai para a vida adulta... Aprende a usar na infância. Só que aí você pega esse padrão de defesa e vai aplicar na vida adulta, porque foi o que você aprendeu. Por isso que tem sofrimento emocional. Por isso que sofre emocionalmente. Porque uma defesa Você está no trauma, né? Porque está no trauma. Tá no trauma. E porque a defesa infantil já não cabe mais para a dinâmica adulta, porque você agora resolve o problema. A defesa só dava o suporte, uma ajuda, o traço de caráter rígido, no caso, só te ajudava na infância para aliviar a dor. Era um paliativo. Mas agora, adulta, você não precisa nada para aliviar a dor, porque você pode resolver o problema. Mas como você treinou o cérebro com aquela dinâmica, que são as defesas, o cérebro fica com esse padrão de comportamento adulto, mesmo. E por isso que dá o choque do adulto com o trauma da criança. Ó, imagina aquela criança, aquela menina de 3, 4, 5 anos de idade, vendo o pai priorizando a mãe. Só que aquele mesmo pai fala que aquela menina é a mulher, é a princesa da vida dele, sabe? Você é a mulher da minha vida, você é minha filha, você é isso, você é aquilo. Só que aquela criança, ela vê esse mesmo homem beijando a mãe. Vê esse mesmo homem dormindo com a mãe. Entende? Gente, nós estamos falando aqui, em situações em que os cônjuges, em que os pais trazem os filhos para o relacionamento conjugal. É super saudável a criança ver os pais trocando carícias não, carinho, né? Um abraço, gestos de carinho, beijo, gestos de carinho. Amo. E isso é super saudável. Não é saudável quando o casal traz a criança para o relacionamento conjugal. Isso que não é saudável. E quando a gente fala trazer, preferenciar. Isso, é fazer o que nós estamos falando aqui, ó. Dar selinho. Isso, é trazer a criança para o relacionamento, quando você, você começa a falar um monte de coisa para a criança do cônjuge, quando dorme junto, quando dá selinho, quando compara outro progenitor do mesmo sexo, entre outras coisas. Queridas que estão no Instagram, se você quiser ver aqui o print, nós estamos digitando tudo, o Vinícius está aqui digitando. Vem para o YouTube. O YouTube, né, o link está lá no nosso último stories, só você assistir a aula e vir para cá, tá? Vini. Então, ó, rapidinho. Então, assim, ó, aquela criança, ela se sente traída. Mas o recurso que ela vai usar, vamos entender o recurso? Agora nós vamos entender o recurso. Então, assim, ó. Essa criança, ela vai fazer o quê? Ela vai se fechar. Boa. Para o amor. Isso mesmo. Então, por quê? Como ela sente a dor
da traição, porque, como você bem trouxe, Uhum. ela vê que o pai... Aconteceu isso com você, minha irmã. Se você teve uma traição no casamento, ou você traiu, ou seu marido traiu, isso aconteceu com você. Isso. O seu pai, talvez você não se lembre, porque era muito pequena ainda, mas o fato é que o que está inconsciente? Você viu o seu pai te chamando de princesa, você acredita que é a mulher mais importante da vida do seu pai, só que você observou que ele preferencia a sua mãe. E aí o que acontece? Você se sente traída, excluída. E aí o que você vai entender? Eu agora tenho que me fechar para o amor. Isso. Mulheres que têm o caráter rígido, elas não abrem o coração para amar. Elas Por até quê? se relacionam. Por quê? Porque quando elas abriram o coração, quando eram crianças, elas foram traídas. Pelo pai, pelo primeiro homem. Olha que coisa. No caso da mulher. No caso da né? mulher. Por isso que mulheres hoje, elas têm, vamos pensar aqui, dinâmicas de traição. Eu vou trazer um caso meu. Eu vi uma mulher, olha só, veio procurar uma ajuda porque ela estava com uma depressão muito profunda, tentativa de suicídio e tudo mais. Ok. Nós sempre fazemos uma análise do perfil psicológico dessa mulher, traumático. Nós acessamos o hemisfério direito dessa mulher. Todas as mulheres, tanto do Método Viva, a clientes nossas, clientes do Vinícius, a gente acessa o hemisfério direito. Quais foram os traumas para entender o que está acontecendo com ela hoje? O que ela está repetindo para ela ter um sofrimento emocional hoje? Enfim, descobriu-se o quê? Que ela era infiel ao marido. Olha só o motivo da depressão, queridas. Ela tinha um caso com outro homem, tinha um peso, uma culpa muito grande, mas não conseguia se desvincular, né, se desvencilhar desse homem, porque ele era um amor da infância dela, da adolescência, perdão. Era um amor da adolescência. Não conseguia se desvencilhar, ela tinha uma culpa tão grande que ela faz o quê? Se deprime. Ela entra numa depressão muito profunda. Então, o que acontece? Quando tem um caso desse de infidelidade, nós já sabemos, né, Vini? A infância... Qual é o problema? Ela estava muito apegada, ligada ao pai, ou pelo amor ou pelo ódio. O fato é que ela era a bebezinha do papai. Sim. O pai dela morre com 6 anos, mas o pai, ela diz que tem as lembranças do pai dizer o seguinte: você é a mulher da minha vida. A mulher da minha vida. E ela disse, Dulce, e eu lembro mesmo do meu pai. Eu dormia com meu pai, eu saía para tudo quanto era lugar com meu pai, e minha mãe só ficava em casa. Quem era a esposinha do papai? A função de esposa quem fazia era a filha. Era ela! Acompanhava o pai para lá, para cá. Aí o que acontece? Ela, numa relação a 2, não consegue viver a 2, ela só vive a 3. E ela disse, Dulce, ela falou mesmo, eu não consigo abrir meu coração. Eu não consigo amar o meu marido nem o outro. O outro é desejo mesmo, é só carnalidade. E, Vini, queridas irmãs, da igreja, tá? Não, porque a gente acha que isso daí é só do mundo, né? Sim, não é, não. Porque isso tem a ver com os traumas. Com os traumas. E aí o que acontece? Ela trouxe, eu não consigo abrir meu coração para ele, porque eu tenho medo dele me trair, e nem para o meu marido. Veja, a defesa que essas mulheres criam. E elas não conseguem ter uma sexualidade saudável com o marido para, então, satisfazer-se com outro. Porque na cabecinha dela, o que ficou? Eu já amo meu pai. Mas como eu não posso ter sexualidade com ele, eu vou ter sexualidade com outros homens. Mas o amor é de quem? O amor é do pai. Aí vem uma outra característica. Não une amor e sexualidade. Não une. Então, e como as mulheres que têm um traço rígido não unem amor e sexualidade, é diferente, eu vou trazer na prática como que ela viu o relacionamento. Eu amo meu marido, ama. Só que como ele se vincula... Quando ela ama, as rígidas amam, ou o homem rígido ama a mulher, ama de verdade, queridas. Porque se vincula à mãe que amou. Mas a sexualidade é de quem? É de outro. E aí, por isso que ela não conseguia ter desejo com o marido, era só com o amante. Porque a mulher que está no trauma, ela separa amor e sexualidade. Ela não une essas duas dinâmicas, essas duas instâncias. E ela faz isso para se proteger. Para se proteger. É um comportamento inconsciente de autoproteção. Por quê? Porque quando ela era criança, o homem que ela amava traiu ela. Quem é esse homem, gente? É o pai. Mas como assim o pai? Sim. Porque aquela criança... Muito bem, a criança interpreta. Não é que aconteceu, Foram a criança os próprios... Isso, não significa que o pai estava trocando. Não era isso. Mas é que a criança interpretou. Como é que a criança interpretou? Pela forma com que os pais se comportavam dentro daquele sistema familiar. Perfeito. Aquela criança, pelo comportamento dos pais em relação a ela entendeu que ela era uma terceira no casamento. É isso. E por ela ter se sentido traída, ela aprendeu que
Amar é sinônimo de dor. Aí ela se fecha. Então, os homens que ela se relaciona sexualmente não tem amor ali. É só sexualidade.